431 a.C., Atenas está no auge do seu poder. Ela tinha prisioneiros espartanos cativos. A região da Ática estava pela primeira vez em paz em anos de guerra. O império estava intacto, mas aí alguém olhou para o mapa e disse: "E a Sicília?" A Sicília, ela era a maior ilha do Mediterrâneo, ela era rica, ela era distante, era uma cidade. Aliás, era uma ilha com várias cidades brigando entre si. E uma delas, chamada Egesta, mandou emissários para Atenas pedindo ajuda contra uma vizinha chamada Selinunte, prometendo bastante dinheiro, apesar de ser uma promessa que no futuro vai se revelar vazia. Mas o dinheiro falso não foi o que motivou a expedição. O que motivou foi um cara chamado Alcibiades e a ambição do império que, tendo conquistado algumas coisas por perto, quis conquistar longe também. Então, Atenas organizou uma expedição naval que a Grécia jamais tinha visto. Era 134 naus de guerra e 5.000 soldados. Uma força absurda, mas havia um problema. Não ser, o problema era não ser uma expedição de socorro, e sim uma guerra de conquista. Bem-vindo ao Livrosofia. Meu nome é Ramon e hoje nós iremos cobrir o 6º episódio da nossa série de 8 episódios desse livro aqui, chamado A História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Hoje a gente vai falar sobre essa famosa expedição à Sicília, que foi considerado o maior erro estratégico de Atenas nessa guerra. Vamos falar sobre o que acontece quando uma cidade toma uma decisão enorme, movida apenas pelo entusiasmo, escondendo de si mesma o que realmente está fazendo. Onde é que a gente está nessa história toda? Como eu disse, a gente está cobrindo o 6º capítulo do livro, que são 8 capítulos, o 6º episódio. E aí até então a gente já tem 16 anos de guerra. Mas para quem está chegando agora, um resumo bem rápido. Atenas e Esparta entraram em guerra em 431 a.C. por razões bem simples. Eram os dois maiores poderes do mundo grego que não cabiam juntos na mesma península. A estratégia ateniense era desgastar Esparta sem bater de frente. Funcionou militarmente até a praga levar o arquiteto dessa estratégia. No livro 4, Atenas ela capturou soldados espartanos dentro do território dela, coisa que o mundo até então achava impossível de se fazer. E aí, no livro 5, veio a paz de Nícias, para dar um fôlego a mais para os dois lados, mas que ela foi sabotada em grande parte por um cara chamado Alcibiades. E o livro 5, ele termina com o diálogo de Melos, onde Atenas simplesmente massacrou uma ilha neutra porque não aceitava o fato dela ser neutra, o fato dela não estar envolvida ali em toda aquela confusão. Aí agora vem o livro 6, onde as coisas começam realmente a desabar pro lado ateniense. Então vamos lá. Quando os emissários da cidade siciliana de Egesta chegaram a Atenas pedindo ajuda, a assembleia se animou. A Sicília era uma ilha distante, desconhecida, e justamente por isso ela provocava um certo fascínio. Tucídides ele vai dizer que os atenienses não faziam nem ideia do tamanho real da ilha, nem dos povos que habitavam lá, mas acabaram votando pela expedição. E depois votaram de novo para ela ser ainda maior. Foram nomeados para essa expedição 3 generais: Nícias, Alcibiades e Lâmaco. E os 3 tinham visões completamente diferentes do que fazer. Por exemplo, Nícias ele não queria ir. Ele era contra a expedição desde o início. Ele achava que Atenas estava se arriscando demais, indo longe demais.
e com recursos que podiam ser necessários para demandas mais pertas, demandas locais, perdão. Mas ele não foi ouvido. Aí nisso, Nícias ficou preso num comando que ele não queria de uma expedição em que ele não acreditava. Já Alcibíades queria ir com tudo. Ele era um cara muito ambicioso, a visão dele era expansão total. Primeiro Sicília, depois Itália, depois usar os recursos do Ocidente para esmagar Esparta de uma vez por todas. Essa era a estratégia dele. Era um plano bem grandioso, até coerente com a lógica interna que Atenas estava vivendo naquele momento. Mas era completamente fora da realidade do que Atenas podia sustentar. Mas Alcibíades era o tipo de pessoa que, quando falava, ele fazia qualquer coisa parecer possível. Aí temos Lâmaco. Lâmaco, ele queria, a estratégia dele era, se for ter essa expedição, que atacassem Siracusa imediatamente. Ela era a maior cidade, mais rica e mais poderosa, mais influente. Então quem controlasse ela controlaria toda a Sicília. Então ele queria ir direto ao alvo, enquanto o elemento surpresa ainda existia. Era sim, tu se diz que era o plano mais inteligente dos três, mas no debate, quem venceu foi Alcibiades e a expedição foi aprovada assim, à moda dele, tá entendendo? Aí assim, tudo ficando pronto para a partida, Atenas foi abalada por um escândalo que até hoje os historiadores debatem. Que foi assim, numa noite, alguém, um grupo, saiu pelas ruas de Atenas mutilando as Hermas. O que eram essas Hermas? Hermas eram as estátuas do deus Hermes que eram espalhadas pela cidade inteira. Na frente das casas, templos, nas esquinas. Ela meio que tinha uma função religiosa e protetora. E a maior parte delas foi vandalizada. E isso meio que gerou um pânico imenso, porque a cidade, as pessoas, né, daquele tempo interpretaram isso como um presságio ruim, mesmo na véspera da maior expedição da história do mundo grego. E aí, a cidade começou a entrar em histeria, começou a procurar culpados, né, os bodes expiatórios, e aí prenderam várias pessoas inocentes, aceitaram confissões de delatores que tinham reputação duvidosa, condenaram à morte gente que provavelmente não tinha nada a ver com o caso. Inclusive, Alcibiades, ele foi um dos acusados. Mas como assim a expedição já estava por partir, né, ele teve que ir. O problema é que depois deram a ordem para ele voltar. E aí, mas ele, em vez dele voltar, ele foge. E ele vai fugir para onde? Para Esparta. Ou seja, o maior general da expedição ateniense, a Sicília, virou inimigo de Atenas antes da batalha principal começar. Aí o negócio já assim, meio que começou errado e tudo, né? Mas aí a frota chegou a Sicília, mas que nos primeiros meses não fez nada de muito assim decisivo. Os emissários atenienses, eles foram de cidade em cidade, tentando formar alianças estratégicas, mas a maioria recusou. As cidades sicilianas, dóricas, em maior parte, não tinham nenhum interesse assim em ajudar Atenas a dominar a Sicília. Só meio que foi só alguns povos mesmo das regiões montanhosas que parece que se propuseram, sabe? Tucídides conta que as narrativas usadas pelos dois lados nessa fase de construir alianças, Atenas vinha com aquele discurso libertador, né, da opressão siracusana, e aí já Siracusa, ela, né, dizia que Atenas estava aqui justamente para conquistar e nada mais, sem esse papinho de libertação, de liberdade para lá e justiça para cá, não, eles querem tomar, oprimir, dominar, explorar. Mas aí que tá, essa nação ateniense deu tempo, pois Siracusanos começaram a se reorganizar. Siracusa ela meio que deixou de ser uma cidade assustada no primeiro momento e começou a ser de fato um adversário. Aí no inverno do primeiro ano é que veio ter
A primeira batalha foi ganha por Atenas. Tucídides conta que, bem detalhado como isso se deu, não foi só um encontro assim de exército, sabe? Teve muitas manobras de inteligência, sabe? Utilizando mensagem falsa, sabe? Toda essa para provocar confusão no inimigo. E foi um negócio que utilizou de muita estratégia. Mas como eu disse, foi apenas uma batalha. Apesar de terem ganho, os atenienses eles assim não faziam avanços expressivos, porque eles não tinham uma cavalaria suficiente para perseguir, né, os soldados de Siracusa. Aí tiveram meio que voltar para Catana, que servia, que era uma cidade que servia meio que do quartel-general. Eles tiveram que voltar para passar o inverno e mandar pedir mais recursos a Atenas. Essa meio que foi a dinâmica do livro 3, do livro 6. Se eu pudesse resumir, eu diria que os atenienses eles ganhavam umas batalhazinhas ali, pontuais, sabe? Mas não conseguiam capitalizar, não faziam avanços expressivos na guerra. Os siracusanos, eles perdiam, mas eles conseguiam se reorganizar. Esse é meio que geralmente é um panorama de uma invasão. Um invasor sempre fica numa posição mais desconfortável quando ele está longe de casa. E o fator tempo sempre está em desfavor a ele. Já os invadidos, quando eles estão em casas, então eles têm mais uma facilidade, uma agilidade em se organizarem. Sem contar também a questão de que defender, quando se está no seu próprio território, é bem menos custoso e trabalhoso do que se fazer uma invasão longe das suas bases, da sua casa. Enquanto isso, em Esparta, Alcibiades fez o que os traidores geralmente fazem. Entregou tudo o que sabia para os espartanos. Ele se apresentou perante a assembleia, né, e revelou todos os planos atenienses em detalhes. Que a Sicília era só o começo de algo maior, que depois eles iriam querer a Itália, depois iria querer Cartago, e então o ataque final seria contra o Peloponeso, usando os recursos de todo o Ocidente. Que a intenção real nunca foi defender ninguém do jugo espartano, foi realmente construir um império ocidental que tornasse Esparta definitivamente derrotável. A verdade é essa. E ainda ele vai dar dois conselhos assim top, dois conselhos que foram fundamentais para, né, o desenrolar do final da guerra. O primeiro, que mandassem um general espartano para Sicília para ajudarem a organizar a resistência siracusana e que também ocupassem Dessélia, que era um ponto estratégico na Ática, para transformar ela numa base permanente para atacar Atenas de dentro do seu próprio território ateniense. E os espartanos ouviram e fizeram exatamente o que Alcibiades recomendou. Dois conselhos, dois golpes que vão definir o destino da guerra. Primeiro, mandaram um general até Siracusa para ajudarem eles a se reorganizarem, a conseguir se defender de Atenas, já que eles conheciam muito bem como funcionava o exército ateniense. E o outro, para que conquistassem, reforçassem e mantessem um posto lá dentro do território da Ática, para lá eles desestabilizarem Atenas por dentro. No final do livro 6, os atenienses eles voltam a Sicília na primavera com mais cavalaria, dinheiro novo, mais fresco de Atenas, e começaram a fazer o que Tucídides diz que eles deveriam ter feito desde o início, que era construir uma muralha de cerco em torno de Siracusa. E por um momento assim curtíssimo, um momento que pareceu que iria funcionar, os siracusanos eles estavam tão próximos de capitular devido a essa estratégia que eles já começavam a discutir os termos da rendição. Mas só que o general enviado por Esparta, qual é o nome dele? É Gilipos, ele conseguiu chegar lá. Antes que assim o cerco se fechasse, ele entrou em Siracusa, não só com algumas centenas de espartanos, alguns
poucos navios. Ele entrou pelo único ponto que o cerco ainda estava em aberto. E o que aconteceu? Ele começou, sim, a reorganizar a defesa de Siracusa. Parece até aquela coisa de filme, né? Nas últimas, ele conseguiu, antes de fechar o cerco, ele conseguiu atravessar. E aí, com isso, meio que o livro 6 vai terminar, com Gílipos dentro da cidade. Vai terminar também com a muralha de cerca incompleta, com o general ateniense Lâmacos morto numa escaramuça, e com o único outro general restante, que era Nícias, estava doente, relutante e sem acreditar naquele projeto desde o início. E ele terminou como sendo o único comandante de uma expedição gigantesca. Justo ele que não botava fé em nada daquilo. Como é que o negócio desse ia dar certo? Então, assim, o livro 6 é sobre como decisões grandes são tomadas por razões minúsculas, sabe? Atenas votou pela expedição à Sicília, não porque tinha uma estratégia clara, votou porque estava entusiasmada, meio que sendo levado pela emoção mesmo. Porque Alcibíades, o arquiteto de tudo, era carismático, porque a promessa de riqueza era bastante sedutora, porque ninguém sabia bem o tamanho do que estava sendo proposto. Tucídides ele vai dizer, os atenienses não conheciam a ilha, tinham uma ideia vaga da distância, um pouquinho da população, das cidades, e mesmo assim votaram com bastante entusiasmo por uma expedição que exigia dominar tudo aquilo, né? Todas as informações, tudo sobre a ilha. E os escândalos aí das Hermas, né? Meio que revelou o que acontece quando uma cidade bem animada com a grande aventura simplesmente sente medo. Ela vira-se contra si mesma, desconfiando de todos, perseguindo inocentes, inclusive inclusive as pessoas capazes de liderar a expedição que ela mesma escolheu fazer. E tem também, né, a questão da fuga de Alcibíades para Esparta, que meio que simboliza isso tudo. O homem que mais queria a guerra, que mais convenceu Atenas de que era possível, que personificava meio que aquela ambição ateniense. Naquele momento, foi o primeiro a trair a cidade, quando a cidade se voltou contra ele. E aí, no livro 7, estou resumindo bem muito. No livro 7, também depois de explicar muita coisa, essa expedição vai chegar ao fim e vai ser o maior desastre militar que Atenas jamais sofreu. E Tucídides, ele vai narrar isso com uma enorme precisão. Então, meus amigos, quero ver você no vídeo 7 para a gente continuar essa análise sobre esse livro aqui, A História da Guerra do Peloponeso de Tucídides, ok? Vou ficando por aqui, essas foram minhas interpretações. Tamo junto, é nóis. Valeu.